Shalom, shalom, queridos, que a graça inefável do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em sua vida, em sua casa, em sua igreja, sim, em sua cidade, em seu estado e no nosso querido Brasil. Que maravilha! Queremos que esta graça alcance os irmãos de Angola, de Moçambique, de Portugal, de Dubai, do Chile, os irmãos da Itália, os irmãos da Inglaterra, alcance a todos no mundo inteiro, porque Jesus ama o mundo inteiro. Ele veio para buscar e salvar todos os que estão perdidos no mundo inteiro. Que maravilha! E hoje, queridos, é dia 10 de julho e nós estamos na porta da vigilância. O nosso decreto, de Apocalipse, capítulo 3. Eu vou ler, para que nós não esqueçamos de que estamos, neste mês de julho, chamando a existência, profetizando, declarando a vontade de Deus para com as nossas vidas. E o nosso decreto está em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1, ou melhor, o versículo 7 e o versículo 8, que diz: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, queridos, estamos na porta da vigilância. Que maravilha, E com certeza, cada porta que Deus tem nos feito entrar, nós permanecemos. E estamos crescendo em cada uma das portas que Deus já nos fez entrar. E essa do mês de julho que Deus nos faz entrar. Essas portas já foram abertas. E até que Cristo volte, o Espírito Santo estará formando o caráter de Cristo, tanto em você quanto em mim. Aleluia! E o tema de hoje é vigilância, para não sermos legalistas, mas cheios do Espírito Santo. Olha, é sério, Vigilância, para não sermos legalistas, mas cheios do Espírito Santo. E o nosso texto está na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 14, que diz: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito
todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Queridos, olha o que está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. A lei de Deus foi dada para ser cumprida. Mas a lei não foi entregue para ser dada ou cumprida em capítulos, o mandamento X ou mandamento Y, mas ser cumprida toda ela, sem exceção. E como nós nascemos pecadores, nós fomos impossibilitados de cumprirmos a lei de Deus. Por isso que a Bíblia afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vejam que quando Jesus foi à cruz, Jesus foi à cruz levando sobre si os nossos pecados, levando sobre si as nossas enfermidades, levando sobre si as nossas maldições. Porque nós pecamos contra a lei de Deus. Todos nós quebramos os mandamentos de Deus. Todos nós. Não houve um ser humano sequer que fosse capaz de cumprir a lei de Deus. Todos nós pecamos. E Jesus Cristo, ele foi à cruz e se tornou maldição em nosso lugar. Veja que a Bíblia diz que o rol de dívidas que havia contra nós nas suas ordenanças, queridos, havia um rol de dívidas. Nós éramos devedores, nós éramos culpados, nós éramos malditos, nós éramos imundos, nós éramos condenados, nós éramos escravos do pecado. A sentença devia cair sobre nós. A Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. Todos nós pecamos, então todos nós deveríamos receber a sentença de morte. Mas Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Ele fez-se maldição em nosso lugar.
Por que ele fez isso? Porque Jesus veio para reatar nossa comunhão com Deus. Jesus veio para quebrar o muro de separação que havia entre nós e Deus. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Jesus veio para nos dar vida eterna. Jesus veio nos resgatar da maldição da lei. Ele veio tirar de sobre nós a sentença de malditos, de amaldiçoados. E ele veio nos abençoar. A bênção de Abraão chegou a nós gentios através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Quando nós, pela fé, recebemos a Jesus, consequentemente recebemos a promessa do Espírito Santo, que é a bênção de Abraão nas nossas vidas. Agora veja uma coisa. A lei, né? A lei. A lei de Deus, a lei, ela é boa em si mesma. A Bíblia diz, lá na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, no capítulo 1, versículo 8, sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Veja, primeiro, a lei nunca esteve em oposição ao Evangelho. A lei é boa, santa, justa e espiritual. A lei é como um pedagogo que nos leva a Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. O fim da lei é Cristo. A lei nos leva a Cristo. Seu propósito não é nos salvar, mas revelar o nosso pecado. O nosso Salvador é Cristo, quem salva é Cristo. A lei não salva, a lei mostra o nosso pecado, mostra onde estamos falhando. Seu propósito não é nos levar ao céu, mas nos levar a Cristo. Calvino afirma que a lei tinha 3 funções. Ela era punitiva, condena os pecadores. Segundo, ela é intimidadora, ela refreia os malfeitores e ela é educativa. Ela ensina e ela exorta os crentes. Então, a lei condena os pecadores, a lei refreia os malfeitores e a lei ensina e exorta. Então, ela é punitiva, ela é intimidadora e ela é educativa. A lei, meus amados, ela foi dada tanto para coibir os não civilizados, como para ser um martelo a esmagar a retidão própria dos seres humanos. A lei tanto preserva a raça humana da degradação generalizada, como produz um forte senso de desespero no pecador, a ponto de desejar a graça. Então, percebam vocês que quando Israel constrói um bezerro de ouro, né? E Moisés está descendo do monte, da presença do Deus Todo-Poderoso. Israel, como nação, já tinha ouvido pela boca do próprio Deus a proclamação da constituição da nação, que era o Decálogo. O povo ouviu Deus falar no monte.
O povo ouviu Yahvé, o Todo-Poderoso, proclamar cada um daqueles mandamentos. Capítulo 25 de Êxodo. O povo viu a maneira portentosa que o Todo-Poderoso se manifestou no Sinai. O monte tremeu. O monte fumegou. Havia sonido de trombetas que aumentava a cada segundo. A glória de Deus desceu naquele lugar. Até um animal ficou proibido de tocar o monte. A glória de Deus estava ali. O povo contemplou a grandeza, o poder, a majestade do Deus de Israel e Yahvé. O povo ouviu a voz de Deus. Mas Moisés passou quanto tempo na presença de Deus? Mais de 40 dias ele passou em jejum na presença do Senhor. Mas quantos dias ele passou para descer do monte? E o povo fez o quê? Esperou Moisés chegar? Não. O povo, apesar de ter contemplado toda esta glória, o povo foi adorar nos moldes egípcios, nos moldes pagãos. O povo foi fazer aquilo que estava dentro do seu coração. Construir um ídolo para cultuar a sua maneira. E, além do mais, dá a esse ídolo o nome do Deus Todo-Poderoso. E quando Moisés desce, Moisés está com as tábuas da aliança nas suas mãos, nos seus braços. E ele quebra essas tábuas. Eu imagino a decepção de Moisés, né? Mas Moisés também precisava fazer aquilo. Porque se Moisés ousasse ler o primeiro mandamento, a nação morreria. Então acredito eu que foi um ato de misericórdia do próprio Moisés ter quebrado as tábuas para que alguns fossem salvos. E o que aconteceu depois? Depois Moisés teve que voltar ao monte para buscar a presença de Deus. E quando Moisés vai ao monte pela segunda vez, além de Deus entregar o decálogo, Deus entrega a lei cerimonial. E essa lei cerimonial, essa lei é esse pedagogo, é essa moleta que é dada até que chegue o descendente, até que Jesus chegue, até que a nova aliança seja estabelecida, até que Jesus venha como descendente da mulher, até que Jesus, o Messias, se apresente na nação como cumprimento das profecias do Antigo Testamento e pregue a revelação do Evangelho à nação, para libertar a nação do cativeiro do pecado, para dar à nação de Israel o verdadeiro êxodo. Então, queridos, a lei, ela aponta o pecado, denuncia o pecado, mas a lei, ela nos leva a Cristo. O fim da lei é Cristo. A lei também não produz justiça pessoal. Veja o que diz o versículo 9 do capítulo 1 de 1 Timóteo. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas. A lei é para os justos, não para os pecadores.
Ou melhor, a lei não é para os justos, mas para os pecadores. A lei lida com os pecadores. É para os transgressores que a lei é promulgada. Um justo não precisa da sentença condenatória da lei. Porém, não há nenhum justo sequer. Todos os homens são transgressores, todos pecaram. Por isso a lei é aplicada a todos e todos estão debaixo da lei. Todos estão debaixo da lei. Não existe pessoas justas. Existem pessoas que se julgam justas aos seus próprios olhos. Quem é justo? Justo é todo aquele que foi justificado por Deus com base na justiça de Cristo, justificados por meio da fé. Temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justo é todo aquele que foi justificado por Deus com base na justiça de Cristo a ele imputada. Então, Deus imputou a justiça de Cristo em mim, em você, em todo salvo, em todo aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro. Foi Yahvé, o Todo-Poderoso, que declarou que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Foi o nosso Deus que declarou sobre nós: tetelestai, nenhuma culpa, nenhuma condenação. O rol de dívida que havia contra Raquel, contra Valnice, contra Rivanda, contra Mineto, contra você, meu irmão, contra você, minha irmã. Esse rol de dívida foi cravado na cruz por Jesus. E o sangue de Jesus apagou toda a dívida. E o Pai, Yahvé, declarou-nos perdoados, justificados. Nossa justiça não é inerente, mas a justiça do justo imputada a nós, que somos injustos. Então, essa justiça que nos alcançou, que lhe alcançou, que me alcançou, é a justiça de Jesus Cristo, o justo Jesus, que foi imputada, que foi colocada sobre nós. A lei desnuda o pecador e revela a gravidade dos seus pecados. No versículo 10 do capítulo 1 de 1 Timóteo, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe a sã doutrina. Um dos maiores propósitos da lei é levar os pecadores ao ponto em que eles se sintam completamente quebrantados sob o peso esmagador de seus pecados. O propósito da lei é revelar o pecado, não tirá-lo. A lei não tem poder de remover o pecado. A lei é como uma lanterna, mostra o obstáculo no caminho, mas não tira o obstáculo. É como uma tomografia computadorizada, mostra o tumor interno, mas não o remove. É como o prumo de um construtor civil, mostra a sinuosidade da parede, mas não a corrige. É como um espelho que revela a sujeira do nosso rosto, mas não a elimina.
Quando nos colocamos diante do espelho da lei, enxergamos a malignidade do nosso pecado. Querido, só o sangue de Jesus é quem nos purifica de todo pecado. Só através de Jesus Cristo é que somos lavados, purificados, transformados, perdoados e salvos. A lei mostra, mas não remove. Mas quando nos entregamos a Jesus, nos rendemos a Ele, confessamos o nosso pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em quarto lugar, querido, a lei está em harmonia com o ensino do Evangelho. Segundo o Evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Versículo 11 do capítulo 1 de 1 Timóteo. A lei trata da sã doutrina. Portanto, aqueles que se opõem à sã doutrina estão transgredindo a lei. A sã doutrina que a lei defende é segundo o Evangelho da glória de Deus bendito. A lei do Evangelho não está em conflito, mas se completam. A lei é a preparação, o Evangelho é a consumação. A lei revela a ira de Deus como sua justiça vingativa. O Evangelho revela a glória de Deus como sua justiça reconciliadora, visto que ele concede ao pecador participação em Cristo e, consequentemente, na própria beatude de Deus. Então, queridos, segundo o teólogo Hans Burke, o único antídoto contra as enfermidades produzidas pelas heresias é o remédio da sã doutrina, o Evangelho da glória do Deus bendito naquele tempo e hoje. Então, meus amados, precisamos vigiar contra o legalismo. Então, o que é o legalismo? Porque Paulo se levantou contra o legalismo? É porque nos dias do apóstolo Paulo, os judaizantes criam que a salvação só poderia ser dada àqueles que guardassem a lei de Moisés e àqueles que fossem circuncidados. Então, eles estavam pregando que o gentio só poderia ser salvo se tornasse um prosélito, né? um praticante do judaísmo e que circuncidasse. Então, se não houvesse isso, então o gentio não poderia ser salvo. O gentio tinha que observar a Torá e a halakha. Então, a salvação, ela não vem pelas obras da lei. A salvação é pela graça, através da fé. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o que é o legalismo? É pôr as regras acima de Deus e das necessidades humanas, irmãos. É uma conversão a dogmas, é uma conversão à tradição. O legalismo lida com o exterior, o legalismo não trabalha com o que é interior. Então, e o legalismo é o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina.
E esse pensamento não é bíblico e foi condenado por Cristo Jesus. Porque nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Olha o que diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do versículo 11 ao versículo 14. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí começa a dizer: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, o que Jesus está dizendo? Jesus está condenando o legalismo farisaico. Jesus condena qualquer tipo de legalismo na nossa vida, porque a salvação não vem pelas obras da lei. Justiça própria não produz a justiça de Deus. O nosso coração é enganoso. Nós não temos poder de julgar o outro. Veja que esse fariseu, ele tinha um conceito altíssimo de si mesmo. Ele dizia: não sou como os demais homens, eu não roubo, eu não sou injusto, eu não sou adúltero. Como? Olha o que Jesus declarou: que aquele que olhar com intenção impura para uma mulher, no seu coração já pecou. Então a régua de Deus, ela é severa. A régua de Deus contempla o interior. O legalismo mede os homens pelo exterior, pela aparência, pelo hábito que alguém pratica na religião. Mas Jesus disse aos fariseus que eles eram túmulos caiados, os líderes religiosos. Por fora, eles eram lindos, mas por dentro, eles eram cheios de podridão, porque Deus sonda a mente e sonda o coração. Deus vê o nosso interior, Deus vê a sinceridade do nosso coração. Deus sabe medir o nosso orgulho, Deus sabe medir a nossa soberba, Deus sabe medir a nossa sinceridade. Deus sabe dar nota justa a mim e a você. Então, queridos, o legalismo é pecado, porque o legalismo faz com que nós julguemos o outro, condenemos o outro. Lembra daquela mulher que foi pega em flagrante adultério? O que fizeram com aquela mulher? Levaram-na em praça pública para que ela fosse apedrejada. E para colocar Jesus à prova, entregou Jesus para julgá-la. E veja o que Jesus fez. Jesus recebeu a direção do Espírito para trazer uma palavra revelada naquele momento ao coração daqueles homens perversos. E disse: aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Eles chegaram à conclusão de que todos eles eram pecadores e eles foram jogando a pedra no chão e foram saindo de mansinho, envergonhados. E ficou Jesus com aquela mulher.
E o que Jesus pergunta àquela mulher? Mulher, ninguém te condenou, nem eu te condeno. Eu não vou jogar pedra em você. Mas olha, vais e não peques mais. Jesus contemplou a situação daquela mulher, sim. Jesus sabia, sim, que ela tinha pecado, que ela tinha adulterado. Mas ele não estava ali para quebrar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumeia. Ele estava ali como um Deus misericordioso, que veio para salvar os perdidos, que veio para quebrar a maldição da lei que pesava sobre nós. Então, Jesus estende a sua mão de misericórdia, mas diz àquela mulher, não peques mais, não cometa mais esse pecado. Conserte-se. E com certeza aquela mulher nunca mais foi a mesma. Porque ela se encontrou com a misericórdia, ela se encontrou com o perdão, ela se encontrou com o amor, ela se encontrou com a graça. Ela recebeu graça de Jesus, uma nova chance. Porque ela já estava debaixo de condenação. Mas Jesus veio e destruiu a condenação que pesava sobre ela. Então veja que o legalismo faz com que julguemos de maneira errada, julgamentos tendenciosos. O legalismo faz isso. O legalismo só sabe apontar para o outro, mas esquece que quando a gente aponta um dedo para o outro, nós temos 4 contra nós. Mas o legalista não é capaz de olhar para si e ver maldade, ver pecado, porque ele se cobriu de uma justiça própria e a régua dele é externa, não é interna. A régua se baseia em regras. E se ele obedece às regras, então ele se sente santo. Então, cuidado, meus irmãos. Vamos vigiar contra o legalismo, tá? O cumprir da regra não nos faz santo. Santo é uma posição em Deus. Só somos santos se nós formos santificados através da regeneração do Espírito Santo no nosso homem interior quando nascemos de novo. Quando nascemos de novo, somos posicionados por Deus como santos, separados para uso exclusivo dele. Em Mateus, capítulo 12, do versículo 9 a 12, diz a palavra: partindo dali, entrou Jesus na sinagoga deles, e eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. E eles, para poderem acusar Jesus, o interrogaram dizendo: é lícito curar nos sábados? Claro que eles queriam que Jesus dissesse sim para poder prendê-lo. E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma só ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não há de lançar a mão dela e tirá-la? Ou quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer bem nos sábados. Então veja que Jesus condena toda forma de legalismo. Toda, absolutamente toda. Eles condenavam a Jesus por fazer o bem no sábado, mas eles cometiam atrocidades às escondidas. Eles quebravam as próprias leis que eles impetravam sobre o povo, porque Jesus dizia que eles punham fardos pesados, que eles não eram capazes de cumprir. Então, queridos, vamos ter muito cuidado. O legalismo é escravizante. O legalismo é um campo
campo minado para o orgulho, para a soberba, para a vaidade, para a crítica, para a murmuração. É um campo minado para a condenação, julgar o outro, condenar o outro. O legalismo cega o entendimento. O legalismo nos faz fanáticos. O legalismo, meu irmão, é uma forma de escravidão. Gálatas 4, de 8 a 9, declara: outrora, quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, eu gostei disso, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Veja, Paulo chama de rudimentos fracos e pobres. O legalismo é terrível. O legalismo cega o entendimento. O legalismo quebra a nossa comunhão com Deus. O legalismo faz com que andemos na nossa própria justiça e não na justiça de Deus. O legalismo nega a justiça de Deus. Nega o Calvário. Nega o que Cristo fez por nós. A graça não é o que eu faço, mas o que Cristo já fez. O legalismo pode ter aparência, mas é destrutivo. Colossenses 2:23, aos quais tem, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. O legalismo não impede nenhum tipo de tentação. O legalismo não impede o combate contra a satisfação da carne. Então, precisamos fugir da aparência. O hábito faz um monge, mas o hábito não faz um crente, não faz um santo. Então, temos que fugir do legalismo. Temos que fugir dessa aparência destrutiva que é o legalismo. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo e não pelas obras. Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E diz a Bíblia no versículo 10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Queridos, que possamos seguir o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus em tudo. Jesus nos deu exemplo em tudo. Em tudo. Tendo a certeza, amados, de que não é por nossas obras que somos salvos, mas unicamente pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Quais são os motivos de oração hoje? Olha o que diz. Oramos com fé, crendo que a palavra de Deus é verdadeira. A nossa única regra de fé e prática, sempre viva, poderosa, eficaz, imutável, inerrante e eterna. Pai, nós cremos na Tua palavra, nós nos dobramos à Tua palavra, nós nos rendemos à Tua palavra, nós queremos, ó Deus, nos converter à
tua palavra, concordar com a tua palavra, submetermos a tua palavra, a palavra que saiu da tua boca, a palavra que é fiel, que é verdadeira, que é nossa única regra de fé e prática. Senhor, esta palavra que é sempre viva, esta palavra que nos transforma, que nos restaura, que nos cura, que nos liberta, que nos santifica, que nos exorta, esta palavra que é libertadora, que quebra cadeias, que divide juntas e medulas, alma e espírito, que discerne os pensamentos e intenções do coração, esta palavra que é martelo que esmiuça a penha, esta palavra que nos limpa, que nos lava, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, esta palavra que saiu da tua boca, ó Deus, esta palavra que deve ser o nosso alimento diário, esta palavra que é eficaz, que é poderosa, que é imutável, que é inerrante, que é eterna. Nós queremos levantar a tua palavra e declarar que cremos na tua palavra e declarar que iremos viver firmados na tua palavra e declarar que o céu vai passar, a terra vai passar, mas a tua palavra permanecerá eternamente. Que o Senhor nos ajude a trilhar a tua palavra, Senhor, a permanecermos na tua palavra. Nos ajude, Pai, nos ajude, Senhor. Os dias são maus. São maus os dias que estamos vivendo. O engano é sutil, Senhor. O engano é sutil. Livra-nos, ó Deus, do legalismo. Livra-nos, ó Deus, dos falsos mestres. Livra-nos das ideologias dos nossos dias. Livra-nos da justiça própria, Senhor. Livra-nos de viver uma vida independente do Senhor. Livra-nos, ó Deus, livra-nos. Queremos andar na dependência do Teu Espírito. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, porque muitas vezes deixamos de ouvir a Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes, ó Deus, não damos a devida atenção à Tua palavra, não concordamos com a Tua palavra, ignoramos os Teus avisos, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nós temos que nos converter à Tua palavra, Senhor. Nós temos que nos deixar ser moldados pela Tua palavra, transformados pela Tua palavra. A Tua palavra é vida. A Tua palavra é martelo que esmiuça a penha. E eu quero reafirmar minha confiança na Tua palavra. E eu quero declarar, Senhor, que como em Segec nós reafirmamos a nossa confiança na Tua palavra. Ela é nossa única regra de fé e prática. Senhor, nós cremos como igreja no Antigo Testamento e cremos no Novo Testamento. Cremos que toda a Escritura é divinamente inspirada por Ti, ó Deus. Cremos que esta palavra é eterna e queremos ser uma igreja que vive a Tua palavra, que confessa a Tua palavra, que proclama a Tua palavra, que prega a Tua palavra a tempo e fora de tempo. Queremos ser conhecidos como o povo da palavra. Queremos examinar as Escrituras porque elas testificam de Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Está escrito, eles, pois, o venceram por causa da palavra e do testemunho que deram, e mesmo em face à morte não amaram as suas próprias vidas. Queremos, ó Deus, viver esta palavra no nosso dia a dia. Queremos que esta palavra nos faça.
esta palavra afete os nossos pensamentos, afete os nossos sentimentos, afete a nossa vontade, que esta palavra afete os nossos relacionamentos na família, Senhor, na igreja, na sociedade, que esta palavra nos corrija, que esta palavra nos transforme, Senhor, que nos deixemos ser moldados por esta palavra, que esta palavra seja espelho na nossa vida. Oh Deus, em nome de Jesus, nós confessamos que cremos na Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, nos submeter terminantemente à Tua palavra e resistir o diabo, e ele irá fugir da nossa presença. Que não sejamos legalistas, à semelhança dos fariseus, mas que tenhamos vigilância para experimentarmos tudo o que nos é proporcionado no Espírito Santo. Pai, o Senhor o Senhor deseja que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que nós andemos no Espírito para não satisfazermos as obras da carne. Legalismo é obra da carne, justiça própria é obra da carne. Senhor, confiança em si mesmo é obra da carne. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, repudiamos o legalismo em nome de Jesus e pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de toda forma de legalismo, em nome de Jesus, Senhor, nos livra, ensina-nos a viver o evangelho da graça de Deus, ensina-nos a ser imitadores de Jesus, ensina-nos a nos aproximar de Ti como nosso Pai, ensina-nos a entrar pelo vivo e novo caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus. Ensina-nos a crer que tudo que vem de Ti é via graça de Deus. Oh, Pai, que respondamos a esta graça, que confiemos nesta graça, que dependamos desta graça, que haja gratidão no nosso coração, porque Jesus se fez maldição em nosso lugar, porque Jesus levou sobre si, na cruz do Calvário, tudo aquilo que nos pertencia. Ele cravou na cruz o rol de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. É por causa de Jesus que nós temos acesso à Tua presença. É por causa de Jesus que somos salvos. É por causa de Jesus que as nossas orações são ouvidas e respondidas. É por causa de Jesus que temos acesso ao trono da graça. É tudo por Jesus, para Jesus e em Jesus. E nós queremos ter essa visão registrada no nosso espírito. Livra-nos de roubar a Tua glória, livra-nos de confiar em nós mesmos, livra de toda sorte de legalismo que é impetrada no nosso mundo, que é impetrada na religião, que é impetrada nos ministérios. Deus, tenha misericórdia de nós, livra-nos, ó Deus, livra-nos, dá-nos um coração misericordioso, dá-nos um coração contrito e quebrantado, dá-nos um coração, Senhor, parecido com o de Jesus. Não queremos, ó Deus, entrar por esse caminho farisaico. Livra-nos, que a sinceridade de Jesus nos domine. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti. Trabalha na Insegec, trabalha no presbitério, trabalha na vida de cada discípulo membro, trabalha na vida de todos que ocupam um ofício ministerial, trabalha na igreja brasileira. Age, Senhor, age na vida de cada crente, age em nome de Jesus, que repudiemos, que rejeitemos terminantemente toda forma de legalismo,
e que, ó Deus, andemos em dependência do Espírito Santo para que a nossa vigilância seja constante e que possamos viver como filhos resgatados da maldição da lei, como justificados pela fé em Cristo Jesus, que possamos viver como seguidores do Senhor Jesus, discípulos do Senhor Jesus, cópias do Senhor Jesus. Pai, eis-nos aqui, precisamos de Ti, dependemos de Ti, queremos viver terminantemente dependentes da Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e que o Espírito Santo ministre de uma forma clara o seu coração. Que tudo que recebemos do Pai é via Jesus Cristo, o seu Filho bendito. Porque a justiça de Deus nos foi imputada através de Cristo Jesus. Que você viva essa salvação, que você viva nesta graça e que você rejeite da forma de legalismo, em nome do Senhor Jesus. Amanhã retornaremos, amados. Forte abraço. Shalom. Shalom.